Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui nessa noite. É uma alegria estar com vocês novamente e vendo os frutos do Senhor nesta igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós iremos meditar nessa noite no capítulo 2 de Atos, versos 42 a 47. Atos capítulo 2, versos de 2 a 47. Assim diz a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por nos trazer nesta noite à Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra para compreendermos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor oferece ao Teu povo. Pedimos que Teu Santo Espírito então nos conduza a isso. Abra o nosso coração, a nossa mente e nos submeta à Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos, como foi denominado ao longo da história, nada mais é do que a continuação do Evangelho de Lucas. Embora na nossa Bíblia o Evangelho de Lucas e Atos esteja separado pelo livro de João, se você for no primeiro capítulo de Lucas, você verá que ele está escrevendo o Evangelho contando as coisas que aconteceram com Cristo Jesus a Teófilo. E se você for no capítulo 1 de Atos, você irá encontrar a seguinte frase: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado às alturas. Então o livro de Atos, embora seja denominado Atos dos Apóstolos, por muitos teólogos ao longo da história também é chamado de Atos do Espírito Santo, pois o que Lucas escreve aqui é exatamente isso, o que aconteceu logo após Jesus Cristo subir aos céus. O que aconteceu quando os discípulos estavam olhando para o céu e vêm anjos e perguntam para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Agora caminhem. Então os discípulos vão para Jerusalém, de lá recebem o Espírito Santo e a igreja então dá início. Igreja dá início no sentido de a igreja começa a viver a parte da presença física do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a exercer o papel pelo qual Jesus disse que precisava subir aos céus. Eu preciso subir aos céus para que o Espírito Santo agora desça e em plenitude e haja na vida de vocês. Então o livro de Atos vai narrar isso, como a igreja começou a viver pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos, ele não pode ser entendido como um livro normativo. O que eu quero dizer como normativo? De tudo do que está escrito no livro de Atos deve acontecer no tempo presente. Não, o livro de Atos é um livro histórico, ou seja, ele conta a história da igreja primitiva, mas também ele é um livro normativo quando traz princípios da igreja. E nós iremos ver esta diferença nessa passagem de hoje, a questão normativa, a histórica e princípio. Mas o ponto é que o livro de Atos se preocupa, ou Lucas se preocupa, em narrar aquilo que era verificável, aquilo que podíamos olhar e verificar na igreja.
E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui nessa noite é de que a igreja nada mais é do que a união de cada eleito e salvo. A igreja, todas as manifestações do livro de Atos apontando para a igreja, aponta para o resultado da vida individual de cada crente. O contrário é verdade. Não há como nós vivermos uma vida cristã à parte da igreja. São coisas que não se distanciam, não se separam. Há um movimento conhecido como desigrejados, pessoas que acreditam que podem ter uma vida de comunhão com Deus à parte da igreja. E a defesa é: eu não preciso pertencer a uma denominação, eu não preciso pertencer a uma hierarquia construída por homens. A única coisa que eu posso, ou que eu quero, ou que eu preciso, é ter a minha própria vida com Deus. Mentira! Mentira, porque o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua palavra nos ensinam isso. Por diversas vezes, claramente, o livro, por exemplo, do autor aos Hebreus diz: não deixeis de congregar como é costume de muitos. Então, se nós achamos que desigrejados é no tempo de hoje, o autor aos Hebreus já estava combatendo essa mentalidade de pessoas que acreditavam que podiam ter uma comunhão com Deus dentro da sua singularidade. Não, eu faço a minha oração, eu faço a minha devocional, eu estou bem. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer não. A história, vejam, a história da igreja nos ensina que é na união do povo de Deus que experimentamos as bênçãos que Deus concedeu a cada um de nós. É no convívio, é no ajuntamento que somos fortalecidos, que somos ensinados, que somos exortados e que somos disciplinados. Ao longo da história, essa compreensão foi deturpada pela Igreja Católica Apostólica Romana, quando defendia que à parte dela não havia salvação. Você deve conhecer essa expressão: fora da igreja não há salvação. Mas há um erro nessa expressão dita, pois determinava que somente poderiam ser salvos aqueles que pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas essa frase de todo não está errada, pois sim, não há salvação à parte da Igreja de Cristo. E aqui eu não estou falando de placas, mas da realidade do ajuntamento. A história da igreja é escrita e é testemunhada pelo processo coletivo. A igreja de Cristo é apresentada ao mundo quando cada indivíduo compreende que pertence ao corpo. E por isso que o primeiro ponto é isso: nós devemos compreender isso. Não há comunhão com Deus à parte da sua igreja, pois Deus assim determinou. Deus chamou um povo para si, e Deus trata esse povo debaixo dos seus mandamentos, do seu cuidado. A obra de Cristo Jesus foi para que esta igreja fosse unida. Se você for para João, o Evangelho de João, no capítulo 17, onde o nosso Senhor Jesus Cristo ora pelos seus, Ele ora dizendo para que a sua igreja seja uma, assim como Ele é com o Pai. Ele não ora para que cada um seja si mesmo, viva a sua própria vida, não, para que sejamos um. E aqui na passagem que nós lemos nessa noite, ela começa dessa forma: e perseveravam, plural, mais de um, todos perseveravam. E se você quiser, ou tiver o costume, risque essa expressão no verso 42 e no verso 46, perseveravam. Essa é a primeira característica apontada por esse texto. A característica dos crentes são da perseverança. Eu tenho certeza que você sabe o que é perseverar. Afinal, você acorda todo dia pela manhã para perseverar em alguma coisa. Se você ainda está na época da escola, você vai perseverar nos seus estudos, na faculdade, ou se você trabalha, você tem que levantar dia após dia, pois afinal nós temos boleto para pagar. Você persevera.
E essa expressão aqui, perseverar, nada mais é do que estar continuamente buscando algo. Não é perseverar um dia e outro não, mas a perseverança que é característica da igreja é de uma contínua necessidade de ir atrás de algo. Então, se o primeiro ponto é que a igreja só pode ser reconhecida, ou nós só podemos experimentar do que Deus tem para o seu povo, quando compreendemos a necessidade de vivermos a união da igreja, ela passa pela perseverança. Mas perseverança no quê? Busca contínua do quê? O autor então escreve, Lucas escreve aquilo que era verificável, aquilo que as pessoas olhavam e podiam dizer. E a primeira coisa é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na verdade dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. A característica que a igreja de Cristo tem é uma igreja que ama, que deseja e que busca os seus ensinamentos. Vejam, não adianta dizer que você faz devocional todo dia na sua casa, que você faz estudo bíblico na sua casa, se como igreja isso não é verificável. Se quando você vem à igreja ou você participa de uma igreja, isso não é verificável entre nós, o desejo pela palavra. E não só o desejo de perseverar no conhecimento, mas o desejo de perseverar na obediência. Aqui o texto não diz que eles perseveravam no estudo da doutrina, mas que eles perseveravam na doutrina. Ou seja, eles buscavam conhecer, eles se submetiam àquilo que eles conheciam. Perseverar na doutrina, ou perseverar no evangelho, ou perseverar na palavra de Deus, não é somente desejar e se esforçar por conhecê-la, mas ao conhecê-la, se esforçar e desejar, se submeter a ela, como igreja, como corpo, cada um de nós. A palavra de Deus nos diz por diversos lugares isso, que nós devemos nos tratar com salmos e hinos, que a exortação entre irmãos deve ser feita por meio da palavra, que a disciplina, quando o irmão for acusado do seu pecado ou admoestado, que seja feito na palavra, que quando houver conflito, que o conflito seja resolvido na palavra. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele lembra isso. A igreja de Filipos era uma igreja muito boa, mas que estava passando por algumas questões internas de desavença entre irmãos, e ele diz: tenham o mesmo modo de pensar em Cristo. Ou seja, o nosso papel como igreja é a autoavaliação, se nós estamos perseverando, mas perseverando coletivamente. Novamente, não adianta fazer devocional em casa, um estudo bíblico em casa, ver sermão na internet em casa, se quando nós chegamos na realidade da igreja, na vida da igreja, isso não faz parte dela, se não somos conduzidos por ela. Perseverar na doutrina é desejar conhecer, mas desejar se submeter também, pois isso desencadeia ou desenvolve o que nós vemos aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há como partilharmos do pão, não há como partilharmos da comunhão, não há como partilharmos da oração se não estivermos perseverantes nos mandamentos do Senhor. Como eu vou orar com meu irmão se eu não estou me submetendo à lei do Senhor? Como eu vou participar da comunhão se eu não estou perseverando na doutrina do Senhor? A Bíblia é o que deveria nos conduzir a isso. Isso é a parte boa, saber que essa perseverança que nós temos é uma perseverança que nos foi dada por Cristo Jesus. Isso não vem de nós. Certamente nós temos pensamentos distintos uns dos outros, histórico de vida. Você pode ter tido uma vida muito mais difícil, muito mais traumática do que a minha, vim de um contexto completamente diferente. Você pode ter alguma perspectiva ou inclinação política, você pode enxergar algumas coisas diferentes do seu irmão, mas o que nos une, o que deve ser o final da nossa comunhão, não são os nossos gostos,
não é a nossa opinião pessoal, mas é a palavra, a doutrina, o desejo de saber que eu preciso, e não preciso fazer, mas eu preciso desejar isso. A igreja de Cristo apontava isso, ela perseverava porque era isso que brotava dela. O que brota de nós como igreja diz muito a respeito do nosso próprio relacionamento com Deus. A forma como vivemos como igreja, aqui o texto, se você olhar na sua Bíblia, não sei se está igual ao meu, em negrito, como viviam os convertidos, isso não existe no original. Isto é um título dado na produção, por isso que pode variar de Bíblia para Bíblia. Mas eu creio que o título melhor seria o que é produzido dos cristãos. Não como apenas viviam, mas o que fazia eles viverem. O que faz viver a igreja de Cristo é a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam que são as mesmas coisas que nós experimentamos em nossa individualidade. Comunhão com Deus, oração, receber do Senhor aquilo que precisamos, e aí podemos experimentar isso como o corpo de Cristo. E o texto continua dizendo que em cada alma havia temor. Em cada indivíduo havia temor, e temor é aquele respeito absoluto. Cada um fazia isso não para se elevar, cada um não fazia isso como um rito, cada um não fazia isso como uma obrigação, mas cada um vivia dessa forma porque temia a Deus. Em última análise, nós devemos viver esta vida de comunhão e de perseverança, porque deveríamos temer a Deus. Deveríamos saber que Deus está olhando para a sua igreja e vendo o quanto nós estamos colaborando ou cooperando para o seu crescimento, para a sua saúde espiritual, ou quanto nós estamos atrapalhando isso. Isso não é o olho da liderança, isso não é o olho do pastor, mas pensar que o Senhor está olhando para a sua igreja. Isso deveria produzir em nós temor. Eu deveria temer ser pedra de tropeço na vida da minha igreja. Eu deveria temer saber que as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas falas estão prejudicando o crescimento da igreja. Mas o contrário também, não só o olhar negativo, mas o olhar positivo. Eu deveria estar preocupado em cada vez mais produzir frutos para a igreja. Esse texto é um texto que deve produzir alegria em nós, para ver o que nos foi proposto. O texto aqui não está simplesmente acusando esta igreja, pelo contrário, manifestando as coisas boas. Isso nos ensina que o que nos é dado é bom. O que é pregado a nós é que devemos olhar positivamente para a igreja e perguntar, afinal de contas, o que eu posso fazer? Ou o que eu ainda não estou fazendo para que a igreja a qual eu faço parte cresça em comunhão, em oração e no partir do pão. Havia temor em cada alma, e se em cada alma há temor, certamente experimentaremos do temor do Senhor como coletivo. E o texto continua dizendo, no verso 43, que não havia só temor, mas que eram experimentados muitos prodígios e sinais, eram feitos por meio dos apóstolos. E aqui, meus irmãos, é onde nós não utilizamos o texto como normativo. Eu falei da parte histórica, e eu não estou dizendo aqui, o texto não nos ensina isso, que isso é algo normativo, ou seja, se naquela época a igreja experimentava milagres sobrenaturais, que hoje a manifestação desses milagres devem acontecer. Por quê? Principalmente, devemos lembrar que esses milagres tinham por objetivo principal confirmar a palavra que estava sendo pregada. Lembrem, o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Imaginem vocês. E um mês depois, a igreja começou a viver sem o Senhor Jesus Cristo presente. E este poder foi dado aos apóstolos, para que a mensagem que eles estavam proferindo fossem validadas. Mas nós experimentamos ainda muitos milagres da parte do Senhor no meio do povo. Certamente, o Senhor abençoa com a saúde, o Senhor abençoa com proventos.
Mas isso não é uma norma. O texto nos diz que eles experimentavam milagres, eles experimentavam, eram feitos por meio dos apóstolos. E o texto continua: todos criam e estavam juntos. O ponto, se você quiser grifar nessa parte, não são os milagres, mas todos criam. O objetivo dos milagres e dos sinais, o objetivo dos prodígios feitos pelos apóstolos, é que todos crescem. Crescem no quê? Na sua doutrina, no seu ensino, e perseveravam. Eles não perseveravam nos milagres, eles não perseveravam por conta dos prodígios, eles perseveravam porque eles criam na palavra, eles criam no ensino. Então, se a igreja só existe na sua coletividade de cada um dos salvos, o segundo ponto é que ela só existe na perseverança de aprender do Senhor e se submeter a Ele, e crer na sua palavra para todas as áreas da vida particular e comum. É muito interessante quanto muitas vezes nós vamos buscar a palavra do Senhor para tratar a nossa vida particular. Eu estou ansioso, ou eu estou preocupado com as finanças, ou eu estou preocupado com a saúde, então eu busco a lei do Senhor, eu estudo para acalmar o meu coração. Mas quando chegamos na igreja, ou quando vivemos a vida coletiva, nós muitas vezes não fazemos a mesma coisa. Senhor, como o Senhor quer conduzir a minha vida? Sabe aquela expressão: ah, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela? Se nós perseverarmos, seria o contrário. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para continuar fora da briga, porque eu amo, porque eu entendo. Ou algumas vezes eu já ouvi: não, pastor, eu sou tranquilo, é só não pisar no meu calo. Pisou no meu calo, não, quando nós vemos, e não são as minhas palavras, quando nós vemos aquilo que é produzido dentro de nós, nós entendemos que fomos chamados para uma coisa completamente diferente. Mas o texto continua, não somente entendendo que Deus nos ensina como viver como igreja, mas Ele proporciona meios para isso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vejam que novamente aqui este texto não é um texto normativo, mas agora vamos entender a questão de princípio. Eu já falei um pouquinho da parte histórica, do não normativo e de princípios. Aqui o texto diz que as pessoas vendiam tudo o que tinham e davam à medida que alguém tinha necessidade. Muitas vezes essa parte é esquecida e por algumas igrejas, infelizmente, é pregado que você tem que dar tudo o que você tem de finanças, de posses para a igreja. Não, aqui nós devemos lembrar que a igreja de Jerusalém estava nascendo naquele momento, e que muitas pessoas habitavam ali, e que era necessário produzir proventos. Então aqueles que tinham condição, vendiam o que tinha à medida que alguém tinha necessidade. O irmão está precisando ali, vamos angariar fundos, ajudar aquele irmão. Lembra que um pouco mais para frente, Ananias e Safira vendem o seu terreno e escondem parte do dinheiro. Vendi por 100 mil, mas ele diz: não, vendi por 70 mil e estou dando tudo. E Pedro fala: por que você fez isso? Quem pediu para você vender? Ninguém pediu para você vender nada. Por que você está mentindo e agora você irá cair e morrer? Estou encurtando a história. E o texto nos diz então que não é normativo que a igreja precisa, ou que cada um de nós precisa ofertar, ou dar todo o seu dinheiro para a igreja. Mas o princípio nos é ensinado de que aquilo que Deus nos dá, também é para o cuidado do outro. Aquilo que Deus nos dá, financeiramente, posses, recursos, não pertence a nós, em nossa individualidade, mas também nos é dado para ajudar o outro. E quando eu digo outro, é aqueles que fazem parte da nossa família da fé. Perseveravam unânimes na comunhão. Quantas vezes você já parou para pensar que os recursos que Deus te dá também são para auxiliar o seu irmão na fé? Esse é o trabalho da igreja, esse é o papel da igreja, cuidar uns dos outros.
Normalmente, quando algumas pessoas passam por dificuldade e depois de um tempo nós descobrimos isso, eu sempre pergunto para esse irmão: por que você privou a igreja de fazer parte da sua dificuldade? Por que você escondeu isso? Pastor, eu tinha vergonha. Não tenha vergonha. Se você entende, se você olha para esse texto e você se encaixa nele, se você entende que você faz parte desta igreja, deste corpo, você deveria entender que isso faz parte da vida da igreja. Da mesma forma com que os seus recursos devem ser disponibilizados ao cuidado, você também não deve ter vergonha de procurar esse cuidado. Não prive a igreja de fazer parte da sua vida, inclusive nos momentos de dificuldade. Não prive de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo não se prive de ajudar. Os recursos que Deus te deu também são para o cuidado daqueles que fazem parte da família da fé. Não é um texto normativo no sentido de que você precisa vender tudo o que tem, mas é sim um texto de princípio, de que o que você tem não pertence somente a você, mas lhe foi dado para cuidar do seu irmão na fé, da mesma forma que você pode ser cuidado. E então nós aprendemos, ou continuamos a aprender, que diariamente perseveravam unânimes no templo. Vejam só como essa igreja está nascendo, e o local que ela se reúne ainda é no templo. Ela está em Jerusalém, ela continua permanecendo no templo, o templo do Antigo Testamento. Perseveravam unânimes em adoração, de casa em casa partiam o pão, e aqui está atrelado tanto à Santa Ceia, como também à comunhão. E agora nós entendemos porque é reconhecido que crente gosta de comida. Desde a igreja primitiva, se tem uma coisa que crente gosta, é de partilhar o pão, de estar à mesa. O quanto você gosta de partilhar o pão, de estar à mesa com seus irmãos? Eu digo isso para os jovens da igreja de Santo Amaro quando eu tenho oportunidade. Se os seus amigos mais chegados, mais próximos, não partilham da mesma fé que você, algo está errado. Se o seu círculo mais íntimo de amizade não são daqueles que partilham da fé, algo está errado. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos que não são crentes, mas se o seu círculo de amizade mais próximo não são de crentes, algo está errado. Algo está errado. Se aqueles que comem à sua mesa, ou se você come na mesa, não são pessoas que partilham da sua fé, algo está errado, pois no coletivo nós experimentamos da bênção do Senhor. Quando eu era mais jovem, na igreja a qual eu nasci, era uma igreja menor, mas havia uma certa programação em que a liderança sorteava famílias, e ao longo do ano, uma família ia na casa de um almoçar, e o outro ia na casa da família. Um sorteio aleatório, famílias que não se conversavam durante o ano, tinham que se encontrar e almoçar uma vez na casa um do outro. Vejam, isso não é normativo, mas nos ensina um princípio de prazer na comunhão. Você tem prazer em estar com o seu irmão? Você tem prazer em tomar um café, um cafezinho? Você tem prazer em comer um bolo? Você tem prazer em desfrutar de tempo? Quando nós fazemos programação na igreja, nós saímos ou fazemos alguma coisa na igreja, não é simplesmente para entreter. As programações da igreja não são como último objetivo entretenimento, mas comunhão. Como você vem para as programações da igreja? Puxa vida, olha lá, mais uma programação da igreja. Tem que ir, né? Senão o pastor, senão o Célio vai chamar a atenção da gente. Vamos lá, né? Tem que ir. Ou não, não, vamos fazer outra coisa. Entendam isso. Comunhão, quanto nós nos alegramos em ter comunhão, em partilhar das refeições. Porque o texto diz, com alegria e singeleza de coração. Isso era algo que produzia prazer, satisfação. E produz ainda em nós, ou deve produzir ainda em nós, singeleza. Singeleza é o cafezinho, é o bom dia, é o como você está.
Eu sei que a nossa vida na cidade que vivemos é algo extremamente corrido, mas não fomos chamados para ser moldados por esse mundo. Fomos chamados para nos moldar ao padrão de Cristo e mostrar a esse mundo que há um povo exclusivo, que há um povo diferente, que há um pessoalzinho ali naquele bairro que vive diferente. Então, expressarmos a verdade do Evangelho, louvando a Deus, e vejam só o verso 47, que interessante, contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. O povo de Jerusalém, nesse caso, olhava e via algo interessante, via algo prazeroso, mesmo não fazendo parte. Este mundo pode não querer fazer parte desta igreja, mas ao olhar para ela, ele deve entender que aqueles que aqui estão felizes, alegres e contentes. Sabe o que isso nos ensina? Não cabe a nós falar mal de nossa igreja. Não cabe a nós falar mal da nossa igreja aos outros. Mesmo que tenhamos os nossos problemas, eles devem ser tratados à luz da Escritura. E vejam só, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra está nos ensinando como devemos cuidar da nossa família da fé, para que aqueles que ouçam da nossa boca a respeito da nossa igreja, de alguma forma simpatizem só por ouvir nós falando dela. Falando das programações, falando de como foi bom o nosso domingo. Como é que você começa a segunda-feira no seu trabalho? Tive que ir para a igreja, poxa, eu estava na escala do som, não pude faltar. Ou, tive que ir, estava lá na escala da portaria, da recepção, cansado agora. É assim que você chega de manhã no trabalho, reclamando do domingo que você teve? Ou não, dizendo como é que foi? Poxa, foi um dia bom, estive na igreja com meus irmãos. Foi cansativo, mas foi bom. Não tinha outro lugar que eu não queria estar. Veja, uma pessoa que está com você, ela pode nem querer fazer parte da sua vida, mas certamente ela vai entender o seu prazer, a sua alegria de aqui estar e fazer parte. E novamente o texto nos ensina que tudo isso deve ser buscado por nós, mas não no sentido de nós conquistarmos isso, mas buscar, porque isso já foi conquistado. Tudo que eu disse agora a respeito da nossa perseverança, do nosso cuidado, do nosso amor, da nossa alegria, não é algo que nós devemos conquistar. Devemos nos esforçar, sim, mas nos esforçar para experimentar algo que já nos foi dado. O texto termina dizendo que isso tudo estava acontecendo, todas essas coisas estavam acontecendo, e o que acontecia enquanto isso? O texto diz: e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se você quiser, grife também na sua Bíblia: e o Senhor lhes acrescentava. Se você grifou as duas primeiras expressões, você vai ter 3 sinalizações: perseveravam, e o Senhor lhes acrescentava. O ato de perseverar, o ato de desejar, o ato de buscar, nada mais é do que a expressão de que Deus já agiu em minha vida. É isso que é esperado de nós: amar a igreja, se alegrar com a igreja, porque alguém perseverou em nosso lugar. Cristo Jesus se fez homem e perseverou como homem, sofrendo, morrendo e ressuscitando, para que uma igreja fosse construída. Você consegue prestar atenção nisso? Não vem de nós, mas é esperado ver em nós. Não somos nós que conquistamos essas coisas, mas Cristo conquistou. E agora nós precisamos experimentar com essa alegria. Eu termino então perguntando: o quanto você se alegra com esta passagem? O quanto você lê Atos 2, de 42 e 47 e diz: é isso que eu vivo, é assim que eu me sinto? Ou quanto você olha para isso e diz: era isso que eu queria viver, era isso que eu queria experimentar? A perseverança, o amor, a alegria, a comunhão. Isso está proposto para cada um de nós, porque Cristo conquistou. Nós teremos agora a mesa da ceia, e é a expressão disso, de compreendermos: a Santa Ceia foi dada para ser tomada em comunhão
como igreja, não em uma individualidade. Estamos sentados à mesma mesa, a mesa de Cristo. Que nos alegremos nessa realidade e que isso possa ser experimentado na Igreja Presbiteriana do Grajaú. Em cada dia, em cada programação, no partir do pão, na comunhão, na busca pelo conhecimento, na submissão à palavra, e que a cada dia possamos nos alegrar em fazer parte desse povo que o Senhor colocou neste bairro para a sua honra e a sua glória. Vamos orar?